Então vamos lá? Bom, acabou de sair o censo do IBGE de 2022 e ele traz algumas informações importantes. A primeira é que o Brasil passou de 203 milhões de habitantes. Esse país tem cada habitante, hein? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse censo e o que significa, né, parte dos números que tem aqui. Antes de mais nada, quem é o Sardinha Raiz, vai deixar o like na confiança, na verdade já deixou antes do vídeo começar, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o like e se inscrever no canal, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento realmente importante que você ainda não tinha. Então a primeira coisa para a gente entender aqui esse censo é que a gente vai falar sobre ele não com um viés geral, né? A gente vai observar aqui para o mercado financeiro, para investidores, o que isso quer dizer de alguma maneira. É óbvio que eu vou ter que passar por alguns temas aqui que são relevantes dentro disso, né? Mas o foco é realmente um foco econômico, um foco mais para os investidores e principalmente investidores de bolsa de valores. Esse canal aqui é muito guiado e com o objetivo de esclarecer alguns temas interessantes para esse público específico. Antes de começar o vídeo, eu só quero deixar aqui o meu agradecimento para os profissionais do IBGE. Eu vou deixar o link da live deles aqui, onde eles explicam a metodologia e o quão difícil é fazer um censo desse, né? Eles têm ali uma equipe extremamente pequena para fazer um censo aí a cada 10 anos, que mede completamente os números da nossa população. Tem que falar com povos quilombola, indígena, tem que ir em casas de pessoas que não têm nem acesso à internet muitas vezes, tem que cobrir do Oiapoque ao Chuí aí o Brasil inteiro, em todos os estados, para apresentar números relevantes sobre a população. Então é um trabalho muito legal, parabéns aí, se não fosse isso não teria nem como ter um vídeo desse aqui, a gente nem teria acesso a essas informações e não saberia absolutamente de nada. Pouquíssima gente sabe, né, que o Brasil é uma das referências nesse tipo de pesquisa. A gente tem um dos institutos de estatística mais sérios do mundo inteiro. E aqui não estamos falando dos institutos de estatística privados, de jornais, etc. A gente está falando realmente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz esse tipo de pesquisa. Então, palmas aí pro pessoal do IBGE. Boa, IBGE. Boa, IBGE. Bora Mas lá. eles nunca me perguntaram nada. É sério? Você nunca respondeu o censo? Nunca respondi nada do IBGE. Esse ano eles bateram lá na porta da minha casa lá, respondi tudo bonitinho. Olha aí. É mesmo? Então eu fiz parte Fez parte desses dados. Você foi recenseado. Então tá aí. Então o censo de 2022 mostra que a população do Brasil atingiu 203 milhões e 62.512 pessoas. É muito bom a precisão dos números aí. A gente teve aqui, quando a gente fala desse número, parece um número interessante, mas é importante a gente se lembrar que esse é o menor crescimento populacional do Brasil desde 1872. O menor crescimento populacional absoluto desde 1872. Aqui nesse gráfico você consegue ver 1872 a 1890, 2,01%, 1890 a 1900 aí 1,98%, 1900 a 1920 ali a gente vai para 2,91% de crescimento, 1920 para 1940 1,49%, 1940 para 1950 a gente chega em 2,39%, ou seja, desde que a gente tem observado, a gente nunca tinha chegado no número de 0,52%. Nunca. Desde que a gente tinha observado, a população brasileira nunca tinha crescido tão pouco. E detalhe, foi de 1,17% o último crescimento populacional brasileiro, né, nesse período do censo. Mas isso aí eles têm que avaliar a taxa de crescimento e a taxa de mortalidade também, né? Tem esse dado também? Tem o dado também do número de pessoas que nasceram e o número de pessoas que morreram. E o dado de número de pessoas que nasceram, ele é feito muito mais simples, né? Não precisa do IBGE perguntar porque tem um registro de nascimento. Ele é uma boa referência, hoje a maior parte dos brasileiros são registrados. O índice de mortalidade também, né, das pessoas mortas, a gente tem também ali o IML que fornece esses dados. Então, aqui é muito mais um acompanhamento geral ali do número de pessoas mesmo, né, pra gente medir a população que tá viva e realmente existe aqui. Então, é crescimento da população, tá medindo, e inclui, claro, mortalidade, natalidade, isso é até um cruzamento desses dados todos. O IBGE ali também faz um processo de pesquisa que é muito interessante. Será que a maioria das pessoas tem essa percepção? Porque quando a gente fala esse número, parando pra pensar na minha família, por exemplo, meus avós e meus bisavós, eles tinham 7, 8 filhos, 10 filhos. Meu pai e minha mãe já teve só 2, e a maioria dos amigos que eu tenho, alguns não querem ter filhos, que querem ter no máximo isso também, 1, 2 filhos
filhos no máximo. É exatamente isso que mudou. Então mudou o perfil da quantidade de pessoas, né, a quantidade de filhos por família e tal, e esse perfil, ele tem mudado consistentemente. Aí você pensa, Raul, tudo bem, e o que tem a ver, né, esse número? Então a gente vem aqui para esse outro número, que é a população residente no Brasil, que é de 203 milhões. Repare que não falamos o número de brasileiros no mundo, porque o número de brasileiros no mundo tem a pessoa que está fora, tem um pessoal que mora em outros países, etc. Aqui a gente está falando do número realmente de brasileiros vivendo no Brasil. O último censo mostrava em 2010 191 milhões de brasileiros. A gente vai agora para 203 milhões de brasileiros, é um crescimento muito pequenininho. E isso aqui, claro, o número de pessoas foi para fora e as famílias tendo cada vez menos filhos. Se você pergunta quantos filhos sua avó tinha, quantos filhos sua mãe teve, quantos filhos você já tem, você vai ver que é um número muito diferente, né? Então a gente tem tido cada vez menos filhos, isso devido a uma série de questões, né? Ficou muito mais caro ter filhos. Filho antigamente dentro da zona rural era ali uma espécie de material, de uma força de trabalho a mais, né? As pessoas utilizavam os filhos como uma forma de executar o trabalho, a lida ali do dia a dia. Quando a gente tem uma urbanização, ter filhos passa a significar custo. Tem uma série de mudanças religiosas, comportamentais, de todos os tipos que foi mudando. E aí a gente tem algumas implicações. Uma população maior, né, consiste também num crescimento maior da economia, movimenta um monte de coisas, são profissionais, idade produtiva e etc. Esse decréscimo tão grande no nosso crescimento populacional, ele também significa que a gente vai ter que revisar um monte de políticas públicas. Políticas públicas essas que são estabelecidas. Aqui, entre talvez várias delas, a gente pode ressaltar o INSS, ou a aposentadoria, né, como a gente costuma falar. Se hoje não é necessário apenas um, né, jovem para dar conta de um idoso aposentado, porque você imagina, o recolhimento ali do INSS é um percentual da renda de um trabalhador. Alguns trabalhadores somados e contribuição de empresa e toda aquela coisa resultam em a formação de um salário ali. Se a gente tem uma população que está envelhecendo, a pirâmide etária brasileira mudou bastante, e a gente tem uma população envelhecendo cada vez mais, a gente tem uma população menor nascendo, significa que alguma coisa vai ter que mudar nessa política pública e na forma, né, como os nossos políticos entendem e encaram essas medidas ali para isso. A gente já começou a ver muitas coisas sendo discutidas por todos os governos, agora não é mais só o governo de direita ou de esquerda que fala que precisa mudar, ou que precisa reformar a Previdência, ou que precisa reformar de alguma forma as relações com os aposentados. Agora, isso fica cada vez mais nítido e a gente tem uma sensação de que não está acontecendo no período que era previsto, né? Isso aqui parece que teve uma aceleração um pouquinho mais rápida em relação ao que era previsto para esse período agora. Pelo menos isso foi a análise de algumas pessoas que eu vi. Não sou um especialista nisso aqui. Até iniciei o curso de geografia, mas estudei só 2 semestres, então não aprendi o suficiente para fazer isso aqui. Se vocês quiserem complementar alguma coisa aqui, eu acho importante. Mas a gente então tem essa situação. O Brasil, a população brasileira deixando de crescer, a gente tem que pensar em algumas outras formas da economia se manter crescendo, em algumas outras formas da gente imaginar esse trabalhador ali, que forma que ele vai se garantir, né? Se não dá para confiar necessariamente com o sistema previdenciário do jeito que está hoje, como é que a gente pode imaginar um sistema previdenciário daqui para frente? É interessante que nesse vídeo aqui eu vou ter que fazer uma coisa que eu não gosto de fazer de maneira alguma, que é encarar, cara, como se isso aqui para mim, a previdência da forma como ela está estruturada hoje, nas condições que ela está hoje, eu não acredito que ela vá conseguir sustentar a maioria das pessoas. Então, se você tem um pouquinho mais de condição financeira, o que eu vou te propor é um cálculo aqui de como que você pode montar a sua própria previdência. O que eu quero é deixar claro para você, né, que tem aí menos de 40 anos, que talvez você não se aposente. É quase certo que pelo menos não com as regras que a gente está hoje. Então, como é que você poderia montar essa aposentadoria? Ainda dá tempo para você? Será que não? Será que é possível você fazer isso? E lembrando, o INSS ele é um problema muito maior que esse, é um problema sistêmico. Eu não estou aqui propondo solução para o INSS mesmo porque eu não tenho essas respostas. O que eu estou dizendo é como é que a gente pode, de maneira individual, tentar cuidar ali da nossa aposentadoria lá no futuro, tentar te esclarecer com relação a isso. Porque o INSS também ele cuida de pessoas que têm algum tipo de deficiência, o INSS ele tem uma outra série de outras questões ali, e não só para quem contribuiu também, que a gente precisa levar em consideração. Então aqui não estou propondo esse tipo de solução, estou falando você como indivíduo, como é que você poderia se organizar ali para isso, né? E aí o que eu quero te mostrar é, a gente tem hoje o sistema previdenciário, ele consome ali um percentual da renda do trabalhador, começando aí de 8%, né? Então, e vai evoluindo, mas aqui a gente vai usar como base esses 8% para entender o que você consegue fazer por conta própria. Raul, mas eu não vou poder parar de pagar a previdência. De fato, não. Mas ainda é possível, talvez, você criar a sua própria previdência aí. Eu não tô querendo aqui ser alarmista, nem catástrofe, nem nada disso. Acho que, como país, e um país que gera muita riqueza, um país muito grande, o Brasil, ele vai ter que encontrar uma forma de resolver para não deixar a população desamparada. Mas, ao mesmo tempo, eu, da mesma forma que não quero depender desse sistema para me aposentar, principalmente com essas mudanças
mudanças que a gente vai ter, também não quero que ninguém dependa, né? Como a gente é um canal aqui focado na educação financeira, eu posso tentar te ajudar a fazer por conta própria aqui um planejamento, né, de uma previdência. Primeiro prevenir, né? É a previdência, que a gente vai prevenir usando uma previdência. E é claro que se você faz a declaração completa de R, inclusive você pode fazer uma previdência privada aí e talvez você não precise nem gastar muita grana com isso, né? Utilizando o sistema PGBL. Se você faz a declaração completa, comenta aqui que eu faço um vídeo só como você pode usar a PGBL. Porque eu preciso ver se tem muita gente que tem essa situação para valer a pena fazer um vídeo só para essas pessoas, né? Mas se você faz a declaração completa, é possível economizar bastante imposto, inclusive, e montando uma previdência sem ter que gastar dinheiro do seu bolso. Mas vamos lá, tô imaginando nada disso, vamos imaginar um cenário de uma pessoa geral, salário médio brasileiro aí, vamos colocar uns R$2.500. Ah, Raul, mas aqui no canal a gente tem um perfil de renda muito maior, né? Eu sei, mas eu tô fazendo um vídeo mais geral, porque aqui no canal a gente já rodou diversas pesquisas e tudo, a gente tem uma população no Brasil que ganha essa média, quando a gente fala média, tem gente que ganha muito menos, tem gente que ganha muito mais, é porque a média é um número burro, ela realmente é um número muito burro, e aqui no canal a nossa média não é essa, a nossa média ultrapassa os 5 mil com relativa tranquilidade, né? No canal aqui tem pessoas que ganham 20, 25, 30, então são pessoas que conseguiriam fazer esse planejamento. As pessoas confundem muito média com maioria, né? É sempre isso, média com maioria, que é o problema. A maioria não tá nessa média, inclusive tá abaixo dessa média. Mas a gente vai aqui trabalhar com isso, eu preciso trabalhar talvez com a média do canal, mas nem vou, porque é o que eu vou fazer aqui pra vocês. Então vamos imaginar um cenário de 8%. A pessoa que ganha R$2.500, ela teria aí R$200 para fazer esses investimentos. Aqui agora, né, para se preparar para uma aposentadoria, considerando que ela tá retendo somente 8%. Raul, mas eu posso investir mais, eu posso fazer outras coisas. Eu sei, eu tô tentando trabalhar aqui com a hipótese só de cuidar da sua previdência, com o valor mínimo possível para você montar realmente uma previdência aqui. Para você se organizar, né, montar uma aposentadoria, nem uma previdência, eu não tô falando, tô montando só uma aposentadoria. Esse dinheiro, então, investidos em ações, fundos imobiliários, em renda fixa, se você não quiser correr riscos, mantendo ali uma carteira com relativa diversificação e bem organizada, isso aqui vai render 8% ao ano. Raul, claro que não. Se hoje o Tesouro Selic paga 13,75, como é que você pode dizer que eu vou ganhar só 8% nisso aqui? A grande questão é que quando você faz um investimento no Tesouro Selic, você tem que lembrar que ele não permanece nessa taxa estável para sempre e que você precisa subtrair a inflação. Então, quando a gente diz com uma rentabilidade real de 8%, o que a gente está dizendo é um número corrigido pela inflação que no futuro vai ter esse mesmo valor. Se eu vou estimar uma coisa para daqui 40 anos ou para daqui 30 anos que seja, eu não posso utilizar valores reais. O que os R$100 compra hoje, talvez não compre um picolé. Não pode estimar valores nominais, né? Não posso estipular com valores nominais, exatamente isso. R$100 de hoje pode ser um picolé em 2050. E assim, pode ser não. Provavelmente será, já que o Brasil ele tem meta de inflação, que é a meta inflacionária na ANP. Inclusive que isso tira dinheiro do seu bolso, prejudica a população de modo geral, mas o governo jura que é necessário para o crescimento do país. Aí eu não vou entrar nessa discussão, né? Então, tem aí a meta da inflação. Considerando isso, 8%, gente, tá passado de bom. 8% aqui como rentabilidade real. Raul, onde é que eu arrumo essa calculadora para fazer minhas simulações? Calculadora, juros, compostos, investidor, sardinha. Se não era eu, não tinha. Foi eu mesmo que fiz. E a única sem anúncios até hoje, hein? Sem anúncios. Inclusive tem que pôr o pessoal aí do desenvolvimento. Inclusive vamos colocar uns anúncios aí. Então, imaginando, num cenário de 20 anos, você chegaria, com esse investimento, a um número muito fraco de R$100 mil. Só que isso já geraria para você R$732 por mês. Nossa, Raul, então não é aquela coisa linda. Pô, você é uma pessoa que ganha R$2.500, né? A gente está imaginando um cenário que em 20 anos de trabalho, investindo todos os meses duzentão, você atingiu aí R$114 mil. Em 30 anos, você atingiria 283 mil. Nesse ponto, então, dos 30 anos de contribuição, você chegaria bem próximo aí da sua renda atual, né? R$1.812. Em 35 anos, seria possível você atingir R$431 mil, o que geraria para você, em investimentos diversificados, né, uma renda mensal de R$2.757, ou seja, a mesma renda que você tem agora. Poxa, Raul, é complicado. Ou demais, investindo somente 8% da sua renda, e detalhe, você não vai poder deixar de pagar a previdência, etc. Só que isso aqui, imaginando um cenário onde você vai pegar a sua previdência, que é a sua aposentadoria, que pode ser que ela diminua proporcionalmente nesses anos, pode ser que as coisas se modifiquem, é você pegar, que eu recebo 1.500, vamos supor, de aposentadoria, lá naquele futuro, corrigido, talvez, ou que eu recebo até menos, porque se hoje em dia é 1.300, é um salário mínimo, pode ser que lá no futuro não seja nem isso. Então, que eu recebo aquele dinheiro, eu somo com outro. Você concorda que já melhorou muito sua qualidade de vida a partir de 20 anos ali, porque pegou 700 a mais para quem tá ganhando 1.000 e pouco, já completou 2.000, né? Então é isso. Na atual configuração, esse valor aí já daria o que a pessoa ganha referente aos 2.000. É isso. E se a gente imaginar num formato agora um pouco mais realista aqui,
para vocês do canal, e não pro Brasil inteiro, né? E é importante lembrar, eu tô criando conteúdo para um público específico aqui, eu não tô fazendo conteúdo pra massa brasileira, eu não sou alienado, eu sei que a massa brasileira ganha menos de um salário mínimo. Então, imaginando aqui no canal, já para quem ganha 5 mil, se você consegue reter aí 25%, e aí sim, R$ 1.250, Raul, mas isso é um salário mínimo. Exato, mas tem gente aqui no canal que, para essas pessoas, um salário mínimo é o que ele gasta de cerveja, acredite. E tem gente que gasta com coisas ainda mais supérfluas. Tem gente que R$ 1.250 que acompanha aqui no canal não dá uma bolsinha que a pessoa compra. Então, o Brasil é esse emaranhado, inclusive o IBGE mostra isso, né? Um emaranhado de diferentes classes sociais, diferentes coisas. E aqui, quando o assunto é investimento, a gente costuma falar muito mais com quem tem mais dinheiro. Então eu dei um exemplo para quem tá na média ali, mas eu preciso agora dar um exemplo para mostrar para a pessoa que existe como ela chegar muito além também. Esse valor, né, ganha 5 mil ali, ela conseguiria acumular aí uns 700 e poucos mil, que já geraria uma renda para ela de R$ 4.576. Então essa pessoa, com 20 anos, ela já montou a aposentadoria dela com o mesmo poder de compra que ela tem hoje. Interessante, né? Então, para o sistema previdenciário, 20 anos é pouco. E essa pessoa, se ela conseguir esticar um pouquinho mais, se ela for jovem hoje, né? Se você é jovem ainda, amanhã velho será, você consegue chegar com 30 anos em R$ 1.773.000, com aposentadoria nada mal de R$ 11.328. Então, assim, eu sei que quando sair agora esse censo, vão existir inúmeras chamadas dizendo que a aposentadoria é um sistema de pirâmide, que não vai ser possível se aposentar e tudo. Eu não sou catastrófico a esse nível. Eu acredito que a aposentadoria hoje, na configuração atual, ela é sim um sistema bem parecido com um sistema de pirâmide, mas eu acho que existem diferentes soluções públicas que o Brasil pode dar para isso. Hoje, a gente tem uma população ainda em idade produtiva muito grande, a gente tem diversos gastos do governo que eles são supérfluos, né? A gente tem diversas coisas que podem mudar, a gente tem um crescimento econômico em potencial, a gente tem a maior reserva ambiental do mundo, a gente tem, N coisas que podem fazer o Brasil se tornar uma grande potência econômica e cuidar, sim, dos nossos velhinhos. Mas aqui eu tô te falando que talvez seja bom você fazer por conta própria. Então, se você pode se organizar, faça isso por conta própria. Não espera você ficar velho para começar a planejar isso aqui. Raul, eu tenho 20 anos, deveria me preocupar com isso? Muito. Raul, eu tenho 30 anos, deveria me preocupar com isso? Muito. Raul, eu tenho 40 anos, deveria me preocupar com isso? Muito. Raul, eu tenho 50 anos, deveria me preocupar com isso? Não mais tanto, porque já fudeu. Tenho 60, já menos ainda. Então aí já chegou num ponto que... Aí tem um patrimôniozinho ali. Aí é dar uma remediada. Você já tem que ter um patrimôniozinho legal para começar a fazer um planejamento. Em qualquer uma dessas hipóteses, isso aqui é o que a gente está falando para tentar organizar a sua vida, né? Só que existem formas, se você for mais jovem aí, se você não chegou ainda aos 60 e você tem um dinheiro a mais, cara, eu consigo te ajudar melhor que isso aqui. Consigo te ajudar tanto com esse sistema aqui, que vai organizar onde você pode gastar o seu dinheiro, quanto você deve gastar com custo fixo, com conforto, com metas, com prazeres e também com a liberdade financeira, que o que a gente recomenda é realmente esses 25%. De conforto a gente recomenda 20% de gasto e de custo fixo 40%. Mas se você quiser aprender onde investir esse dinheiro e como organizar esse dinheiro para muito além da Previdência, se for na Previdência pode vir só com essa carteira aqui, ó, a minha primeira carteira de investimento, pode vir nesse vídeo gratuito aqui. Agora, se você quiser realmente tentar aí chegar a viver de renda num prazo menos longo do que esse e aprender a fazer o seu dinheiro trabalhar por você, o que eu te recomendo, auvp.com.br. Clica aqui no botão Faça sua análise de perfil, me conta um pouco da sua história nessas respostas aqui, me fala o que está acontecendo, o que eu posso te ajudar, que a gente vai aqui, qual é o seu objetivo, o que você quer fazer da vida, que a gente vai te mostrar como construir um patrimônio sólido, tá? Raul, a UVP é para todo mundo? Porque esse vídeo aqui a gente fez um vídeo para todo mundo. A UVP é para todo mundo? Não. Se você não consegue investir aí, né, não tem do seu orçamento que você poderia separar pelo menos R$ 500 por mês ou ganha mais de 4 mil por mês, não faz nem sentido entrar na UVP. Pode ficar no nosso conteúdo gratuito aqui. Aqui a gente vai te ajudar da melhor forma possível. Não quero o seu dinheiro se não for o caso disso aqui poder te beneficiar. A UVP só beneficia pessoas acima de um recorte específico, que são pessoas aí que ganham pelo menos 4 mil reais por mês, ou quem ganha menos que isso, mas muitas vezes vive com os pais ali, conseguiria investir aquele quinhentão por mês, trezentão, quinhentão, já fica mais fácil para essas pessoas que não têm que arcar com o próprio custo de vida. E se você também tem que arcar, mas consegue chegar nesse lugar, beleza. Se não, pode ver o vídeo gratuito aqui, minha primeira carteira de investimento lá, a gente ajuda gratuitamente. A UVP é para quem quer dar um passo além, 2, 3, 10, né? Então é muito longe desse conteúdo gratuito ali. Então, dito, feito, honesto. Honestamente. Beleza. Então agora, vou chegar no momento que é um momento que não é de hoje, um momento de sempre. Cê me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga, cada domingo dançando e curtindo Wanda e não consigo nem grande dia. Então, o que acontece? Tem aqui pergunta, né? E aqui tem um comentário do Toninho
RJ 2007 a 1h. Sou motorista há 4 anos. Opero no mercado financeiro desde 2012. Falou que opera, eu já digo. Ou é médico ou tem problema. E afirmo sem medo de errar. A Uber é uma das empresas mais pessimamente administradas que eu já vi. Até concordo, boa opinião. A cada ano que ela passou a cobrar mais dos passageiros, mas manteve o pagamento mínimo por viagem aos motoristas em R$ 6,98, dólar 1,45 em valores nominais, já que em 2019, ano que comecei a trabalhar, o valor era R$ 5,90, o que em valores atualizados pelo IGPM seriam equivalentes hoje a R$ 9,80 em termos reais. É um equívoco usar o IGPM nessa comparação, teria que usar o IPCA, mas ok. Ou seja, além das perdas para a inflação, os motoristas também vieram perdendo com o aumento dos custos na locação, peças, mão de obra, mecânica ao longo dos anos, sem falar dos combustíveis. A Uber é uma empresa que consegue faturar 8 bi e ainda assim dá prejuízo de cerca de 200 milhões, até mais, muito mais, já até de 2 bilhões ela já deu. O que faz qualquer pessoa minimamente capaz de fazer uma conta básica se perguntar onde raio está indo esse dinheiro todo. Eu vejo que a Uber não deve ir além nos próximos 5 anos e ainda não entendo como os acionistas da empresa não questionam ou pressionam para uma auditoria externa na empresa. Já teve várias, tá? Isso aí tá errado. Hoje os motoristas são obrigados a recusar a fazer viagens ou cancelam, quando só fazem a conta depois de aceitar a corrida, ao mesmo tempo em que concorrentes se surgem no sistema, dispersando os passageiros. Ou seja, se já dava prejuízo reinando sozinha, imagina tendo que perder corridas para concorrentes. Ela reinou sozinha há pouquíssimo tempo. A Uber vai perder mais motoristas, aparentemente tem ganhado bastante. Já vem perdendo passageiros a cada ano para concorrentes, até um pouco. E continua a cobrar cada vez mais caro. Não necessariamente. Pagar cada vez menos ao motorista. A Uber abaixou muito de preço nos últimos anos. Pagar cada vez menos para os motoristas, é verdade também. A fim de um modelo de negócio completamente sustentado. Game over soon. Então, eu não acredito na possibilidade de game over, porque a Uber não tem o mesmo problema que ela tem no Brasil e em diversos outros países, né? Então, quando você olha para a Europa, por exemplo, você tem maluco andando de Tesla na Uber. Quando você olha para a Austrália, por exemplo, você também tem carros de luxo operando ali e com relativa tranquilidade. Quando a gente observa no cenário global, a Uber não está mal, até com carros autônomos em diversos países. A Uber ela tem um problema forte. Primeiro, em países do Cone Sul, que é a América Latina, etc., tem um problema forte, América Central também, porque nós somos países pobres, com custos muito altos de impostos e com alguns outros problemas relacionados à quantidade de dinheiro que a população tem, o que fez ela espremer muito as margens para continuar se mantendo aqui. Então, acho que não, que a Uber não vai quebrar no mundo inteiro. Acho que em algum momento ela vai ter que mudar um pouco essa estratégia dela, essa estratégia principalmente de gasto excessivo e essa estratégia de cash burn que ela tá, começar a ser uma empresa um pouco mais lucrativa e que talvez de fato, a operação brasileira não seja das mais rentáveis. Quando a gente olha para empresas de tecnologia, no geral, o Brasil não é mais rentável para nenhuma empresa de tecnologia. Não é o lugar mais rentável. Para vocês terem noção do Facebook, Instagram, WhatsApp, quanto vocês acham que o Brasil representa globalmente? Eu acredito que seja muito pouco. Quanto? Seja 2%. Do dinheiro? Do dinheiro. 4% em média. É. Então, assim, a Uber vai ter que sair, a Meta vai ter que sair do Brasil, né? Pra Meta, foda-se. É ruim pro Brasil, que a gente usa WhatsApp, Instagram e tal. Mas pra Meta não é tão complicado. 4% do faturamento. Agora, vai ver da margem. Será que é 4%? Aí a gente fala, porra, mas aqui não tem suporte, não tem sei lá o que e tal. Então é isso, gente. É porque a gente não é muito relevante. E o que mostra também que o Brasil precisaria ter os próprios aplicativos, talvez. Alguém que entende um pouco mais a cultura daqui. Alguém que consegue entender um pouco mais. Mas é difícil. A penetração, nesse caso, ela é dificultada. Tá sem lubrificante.